Trump acabou de virar o tabuleiro geopolítico de cabeça para baixo, e Eduardo Bolsonaro simplesmente desapareceu dos Estados Unidos no exato momento em que a Casa Branca mexeu nas tarifas comerciais. Coincidência? Nos próximos segundos, você vai entender por que esse movimento silencioso está provocando pânico absoluto dentro do bolsonarismo brasileiro. Estamos falando de uma reviravolta que ninguém viu chegar. No dia 14 de novembro, Donald Trump assinou uma ordem executiva que aliviou parte das tarifas de 10% impostas sobre produtos agrícolas. Café, carne bovina, açaí, castanha do Pará, frutas tropicais, tudo isso voltou a circular com menos imposto entre Brasil e Estados Unidos. Uma decisão que, à primeira vista, parece técnica, econômica, quase burocrática. Mas os bastidores de Brasília enxergaram outra coisa. Viram política pura, viram pressão e viram o nome de Eduardo Bolsonaro sendo empurrado para o canto do ringue. Porque enquanto Trump assinava essa medida, Eduardo, o mesmo deputado que vive há meses nos Estados Unidos, o mesmo que virou réu no Supremo Tribunal Federal por tentar articular sanções contra o próprio Brasil, simplesmente sumiu do radar. Parou de aparecer em eventos conservadores, parou de postar, parou de circular. E quando reapareceu, estava longe, muito longe, em El Salvador, ao lado do irmão Flávio Bolsonaro, visitando Nayib Bukele sob o pretexto de intercâmbio sobre segurança pública. Mas ninguém em Brasília acreditou nessa versão oficial, porque a cronologia é brutal. Eduardo vira réu no STF. Trump reduz tarifas sobre o Brasil. Diplomatas brasileiros começam a ouvir discretamente que o governo americano não vai proteger o deputado caso ele seja condenado. E, de repente, Eduardo está fora dos Estados Unidos, fora do alcance, fora do jogo. Então a pergunta que ecoa nos corredores do Planalto, do Itamaraty, do Congresso Nacional é simples. Trump acabou de jogar Eduardo Bolsonaro debaixo do ônibus? Porque essa decisão sobre tarifas não aconteceu no vácuo. Trump está sob pressão interna fortíssima. A inflação americana disparou, o preço dos alimentos virou tema eleitoral. E o presidente dos Estados Unidos, conhecido por fazer tudo pensando na própria sobrevivência política, decidiu aliviar a carga tributária sobre produtos agrícolas brasileiros justamente agora. Justo quando o Brasil negocia sua posição no tabuleiro global. Justo quando Lula mantém uma diplomacia calculada, silenciosa, mas eficaz com Washington. E o detalhe que ninguém percebeu de imediato, as tarifas de 40% sobre outros setores brasileiros continuam em pé. Ainda estão sendo negociadas. Ou seja, Trump não capitulou. Ele está jogando, está mostrando força e flexibilidade ao mesmo tempo. Está dizendo, eu posso aliviar quando me convém e posso apertar quando quiser. Mas enquanto Trump faz esse movimento técnico, Eduardo Bolsonaro vira um problema diplomático ambulante, um deputado federal brasileiro, representante de um ex-presidente, acusado formalmente de tentar influenciar um governo estrangeiro contra o próprio país. Isso não é pouca coisa, isso é gravíssimo. E nos bastidores americanos, segundo fontes próximas ao Itamaraty, a temperatura mudou. A blindagem que o bolsonarismo esperava de Trump simplesmente não existe mais. Interlocutores diplomáticos teriam comentado, sempre de forma reservada, nunca oficial, que assessores próximos a Trump deixaram claro: o presidente americano não vai colocar sua reputação em risco para defender Eduardo Bolsonaro. Se o deputado for condenado no Brasil, os Estados Unidos não vão interferir. E pior, podem até colaborar com autoridades brasileiras dentro das normas de cooperação internacional. É aqui que a narrativa vira, porque o que parecia ser uma vitória do bolsonarismo, ter um filho de Bolsonaro circulando livremente nos Estados Unidos durante o governo Trump, virou um pesadelo estratégico. Eduardo não tem mais blindagem, não tem mais acesso garantido, não tem mais proteção política. E quando isso ficou claro, ele fez a única coisa que restava: saiu de cena. A viagem para El Salvador não foi casual, foi calculada. Foi uma tentativa desesperada de colar Eduardo na imagem de Nayib Bukele, o líder da direita dura latino-americana, para tentar reforçar a narrativa de perseguição política. Mas nos bastidores do Congresso brasileiro, o comentário é outro. Dizem que Eduardo está fugindo do cerco judicial no Brasil, fugindo da frieza diplomática nos Estados Unidos, fugindo da sensação de que o chão está desaparecendo debaixo dos pés dele.
E enquanto Eduardo tenta se agarrar a Bukele, quem está ganhando espaço real nesse tabuleiro é Lula. O presidente brasileiro, que há meses mantém uma diplomacia cuidadosa, pragmática, sem ruídos desnecessários, agora está numa posição de força inédita. Trump precisa do Brasil, precisa da agricultura brasileira, precisa da estabilidade comercial. E Lula sabe disso. Ele não precisa provocar, não precisa cobrar, ele só precisa esperar. Porque quando Trump escolhe entre aliviar tarifas para conter inflação ou bancar politicamente o filho de um ex-presidente sul-americano envolvido em escândalos judiciais, a resposta é óbvia. E essa resposta está escrita na Ordem Executiva de 14 de novembro. Mas o que vem a seguir muda tudo. A ordem executiva que Trump assinou no dia 14 de novembro não foi um gesto de boa vontade. Foi uma jogada de sobrevivência política disfarçada de ajuste técnico. E para entender o que realmente está acontecendo, você precisa olhar além do texto oficial. Precisa mergulhar nos bastidores econômicos e políticos dos Estados Unidos, porque é lá que a verdadeira pressão está acontecendo. Trump está enfrentando um problema que ele não consegue resolver com discurso. A inflação americana disparou e o preço dos alimentos virou uma bomba eleitoral. Café, carne, frutas tropicais, tudo isso está mais caro nas gôndolas dos supermercados americanos. E quando o americano médio sente o bolso apertar no mercado, ele não perdoa, ele cobra nas urnas. Trump sabe disso melhor do que ninguém. E foi justamente por isso que ele decidiu recuar em parte das tarifas que ele mesmo havia imposto meses atrás. Mas aqui está o detalhe que a maioria das análises ignorou. Trump não recuou por generosidade. Ele recuou porque precisava. Precisava aliviar a pressão interna. Precisava mostrar para o eleitorado que estava fazendo algo concreto para controlar os preços. E o Brasil, que é um dos maiores fornecedores agrícolas do mundo, virou peça-chave nesse tabuleiro. Sem os produtos brasileiros circulando com menos imposto, a inflação alimentar nos Estados Unidos continuaria subindo. E Trump não pode se dar ao luxo de deixar isso acontecer. Agora, o que ninguém te contou é que essa decisão foi precedida por negociações silenciosas entre Brasília e Washington. O Itamaraty, sob comando de Mauro Vieira, manteve canais abertos com o Departamento de Estado americano durante todo esse período. Não houve escândalo, não houve confronto, apenas diplomacia profissional, discreta, eficiente. E enquanto o governo Lula fazia esse trabalho técnico, Eduardo Bolsonaro estava do outro lado tentando sabotar. Isso mesmo, enquanto diplomatas brasileiros negociavam interesses comerciais estratégicos, Eduardo circulava em eventos conservadores nos Estados Unidos, tentando convencer parlamentares republicanos a pressionar Trump por sanções contra o Brasil. O próprio STF já documentou isso. E foi justamente por causa dessa atuação que Eduardo virou réu, não por opinião política, não por liberdade de expressão, mas por tentativa concreta de influenciar um governo estrangeiro contra os interesses do próprio país que ele representa como deputado federal. E é aqui que a trama fica ainda mais interessante, porque nos bastidores de Washington, segundo relatos de fontes próximas ao Itamaraty, assessores de Trump começaram a perceber que Eduardo estava virando um problema diplomático, um problema jurídico, um problema que poderia complicar as negociações comerciais que Trump realmente precisava fechar com o Brasil. Então, o que aconteceu? Trump cortou o vínculo. Não oficialmente, claro, ninguém fez pronunciamento, ninguém emitiu nota, mas diplomaticamente o recado foi dado, e esse recado chegou até Eduardo, chegou até o bolsonarismo, chegou até quem ainda acreditava que Trump ia bancar o deputado brasileiro até o fim. A entrevista que Trump deu à Fox News semanas antes da ordem executiva já dava sinais disso. Quando perguntado sobre tarifas sobre café, Trump mencionou que estava considerando reduzir impostos sobre produtos agrícolas, sem especificar países. Foi uma fala rápida, quase despercebida pela mídia brasileira, mas analistas ligados ao mercado financeiro entenderam o recado. Mudanças estavam por vir, e essas mudanças iriam isolar politicamente quem estava atrapalhando o jogo. Eduardo percebeu isso, e a reação dele foi imediata. Assim que o STF formou maioria para aceitá-lo como réu, ele sumiu dos Estados Unidos. Não esperou a decisão final, não ficou para se defender publicamente. Simplesmente arrumou as malas
malas e foi para El Salvador encontrar Nayib Bukele, o presidente salvadorenho que virou ícone da direita radical na América Latina. Agora, vamos ser claros, a visita oficial foi vendida como intercâmbio sobre segurança pública. Flávio Bolsonaro, sempre mais cauteloso, entrou na comitiva sob esse argumento institucional. Mas nos bastidores do Congresso Nacional, ninguém comprou essa narrativa. O comentário entre parlamentares de diferentes espectros políticos é unânime. Eduardo está fugindo da pressão judicial no Brasil, fugindo da frieza diplomática nos Estados Unidos, fugindo da sensação de que virou peso morto para o próprio bolsonarismo. E tem mais, a escolha de El Salvador não foi aleatória. Bukele representa exatamente o que Eduardo quer projetar, a imagem do líder forte, conservador, anti-establishment, que enfrenta a perseguição da esquerda. É uma tentativa desesperada de colar Eduardo numa narrativa de resistência heróica, mas a realidade é outra. Bukele não vai comprar briga internacional por causa de um deputado brasileiro. A visita serve para foto, serve para redes sociais, serve para tentar reoxigenar a base bolsonarista, mas não serve para proteger Eduardo do cerco que está se fechando. Porque enquanto Eduardo posa ao lado de Bukele, o jogo real está acontecendo em outro lugar. Está acontecendo entre Brasília e Washington. Está acontecendo entre Lula e Trump. E nesse jogo, Eduardo virou irrelevante. Comenta aqui embaixo, você acha que Eduardo Bolsonaro realmente está fugindo ou isso é só narrativa política? Nos bastidores do Planalto, a percepção é clara. Lula ganhou essa rodada sem precisar dar um único tiro, sem precisar fazer discurso inflamado, sem precisar bater de frente com Trump. Ele simplesmente manteve a diplomacia funcionando, manteve o Brasil como parceiro comercial confiável e deixou que Eduardo se isolasse sozinho. E o resultado está aí. Trump aliviou tarifas sobre produtos brasileiros. Eduardo virou réu e fugiu dos Estados Unidos. E o bolsonarismo, que apostou todas as fichas na blindagem americana, está descobrindo que Trump joga pelo próprio interesse. Sempre jogou, sempre vai jogar. Mas isso é só o começo. Agora, vamos para a parte que ninguém está mostrando. A parte que conecta os pontos entre Washington, Brasília e Pequim. Porque enquanto Eduardo Bolsonaro tenta se esconder em El Salvador e Trump assina ordens executivas para aliviar tarifas, existe um terceiro jogador observando tudo isso com atenção cirúrgica: a China. Xi Jinping não faz movimentos bruscos, não faz declarações bombásticas, não entra em disputas públicas desnecessárias. Mas não se engane, Pequim está acompanhando cada detalhe dessa novela geopolítica. E a leitura chinesa é simples. Quanto mais o Brasil se fortalece como parceiro pragmático e confiável, melhor para os interesses de Pequim. Deixa eu explicar por quê. A China precisa do Brasil, precisa da soja brasileira, precisa do minério de ferro, precisa da estabilidade comercial que o Brasil oferece dentro do BRICS. E tudo isso funciona melhor quando o Brasil mantém uma relação equilibrada com os Estados Unidos, porque quando o Brasil e Estados Unidos brigam, quem paga a conta é a estabilidade do comércio global. E instabilidade é ruim para todo mundo, especialmente para a China, que depende de cadeias produtivas longas e previsíveis. Durante o governo Bolsonaro, essa estabilidade simplesmente não existia. O ex-presidente brasileiro provocava a China publicamente, alinhava-se automaticamente com Trump sem calcular os custos e criava ruídos diplomáticos artificiais que não serviam para nada além de alimentar narrativas ideológicas. Pequim tolerou, esperou e agora, com Lula de volta ao poder, está colhendo os frutos de uma diplomacia brasileira que voltou a funcionar. E tem um detalhe que passa despercebido. Para a China, a aproximação pragmática entre Trump e Lula não é uma ameaça, é uma vantagem. Porque quando Estados Unidos e Brasil negociam de forma racional, sem ruídos ideológicos, isso reduz tensões desnecessárias e abre espaço para negociações trilaterais. E negociações trilaterais significam acordos comerciais maiores, mais complexos, mais lucrativos. Agora, o que isso tem a ver com Eduardo Bolsonaro? Tem tudo a ver, porque Eduardo representava exatamente o tipo de instabilidade que a China não quer ver no Brasil. Um deputado brasileiro tentando articular sanções contra o próprio país junto ao governo americano? Isso é caos, isso é imprevisibilidade, isso é exatamente o que Pequim tenta evitar a qualquer custo.
Então, quando Trump decide aliviar tarifas sobre o Brasil e, ao mesmo tempo, deixa claro, ainda que discretamente, que não vai proteger Eduardo, a China respira aliviada, porque isso significa que o Brasil está voltando a ser um ator racional no tabuleiro geopolítico, e atores racionais são parceiros confiáveis. Mas vamos além. Nos bastidores de Brasília, segundo fontes próximas ao Itamaraty, tem outro rumor circulando. Um rumor que não foi confirmado oficialmente, mas que está fazendo o bolsonarismo entrar em pânico absoluto. É o seguinte: existe a possibilidade de que, caso o processo contra Eduardo avance no STF e ele seja formalmente condenado, o nome dele possa eventualmente ser incluído em listas de alerta internacional. Vamos deixar claro, isso ainda não aconteceu. Não existe nenhuma confirmação oficial, nenhuma autoridade brasileira falou sobre isso publicamente. Mas o rumor existe, e o rumor está correndo forte. E é esse rumor que explica por que Eduardo saiu dos Estados Unidos às pressas. Porque se esse cenário se concretizar, Eduardo não conseguiria circular livremente em países que mantêm acordos de cooperação judicial com o Brasil. E adivinhe quem mantém esses acordos? Os Estados Unidos, a União Europeia, boa parte da América Latina. Ou seja, Eduardo viraria, na prática, um exilado involuntário. E é justamente essa perspectiva que está fazendo o campo progressista em Brasília soltar comentários irônicos. Dizem que Eduardo não está fugindo de perseguição política, está fugindo de consequências jurídicas reais, está fugindo de um processo que ele mesmo provocou ao tentar influenciar um governo estrangeiro contra o Brasil. Agora, enquanto Eduardo tenta se agarrar à imagem de Bukele em El Salvador, quem está realmente ganhando espaço nesse tabuleiro é Lula. E não porque Lula fez algum movimento espetacular, mas porque ele simplesmente não fez besteira. Manteve a diplomacia profissional, manteve o Brasil como parceiro confiável e deixou que o bolsonarismo se afundasse sozinho. Você concorda que Lula está jogando melhor do que o bolsonarismo esperava? Comenta aqui embaixo. E tem outro detalhe que ninguém está percebendo. A narrativa que o bolsonarismo tentou construir durante anos, de que tinha acesso direto ao poder americano, de que Trump ia defender os Bolsonaro até o fim, de que o Brasil deveria se alinhar automaticamente aos Estados Unidos, essa narrativa está desmoronando em tempo real. Porque Trump mostrou exatamente o que ele sempre foi, um político pragmático que joga pelo próprio interesse. Quando precisou aliviar tarifas para conter inflação, ele aliviou. Quando percebeu que Eduardo Bolsonaro estava virando um problema diplomático, ele cortou o vínculo. Simples assim, sem ideologia, sem lealdade, apenas cálculo político frio. E o bolsonarismo não tinha plano B. Apostou todas as fichas na blindagem americana. Apostou que Trump ia proteger Eduardo não importa o que acontecesse. E agora está descobrindo da pior forma possível que essa proteção nunca existiu. Enquanto isso, Lula continua jogando xadrez, mantém relações maduras com os Estados Unidos, mantém parcerias estratégicas com a China e mantém o Brasil como ator relevante no cenário global, sem alarde, sem provocação, apenas resultados. E Eduardo? Eduardo está em El Salvador, tentando parecer relevante ao lado de Bukele, enquanto o mundo real continua girando sem ele. Mas o detalhe mais explosivo ainda está por vir. Então vamos fechar essa análise com a verdade nua e crua. O que acabou de acontecer não foi um acidente, não foi coincidência, foi o resultado direto de uma aposta política que deu errado. O bolsonarismo apostou que Trump ia blindar Eduardo Bolsonaro até o fim. Apostou que ter um filho de Bolsonaro circulando livremente nos Estados Unidos era prova de poder. Apostou que a ideologia ia superar o pragmatismo. E perdeu. Perdeu feio. Porque Trump não é aliado de ninguém. Trump é aliado de Trump. Sempre foi, sempre vai ser. E quando ele precisou escolher entre proteger um deputado brasileiro envolvido em escândalo judicial ou aliviar tarifas para controlar a inflação americana, a escolha foi óbvia. Ele escolheu a inflação, escolheu a sobrevivência política dele, escolheu o interesse nacional americano e deixou Eduardo à própria sorte.
E o que isso significa na prática? Significa que a narrativa bolsonarista de que tinha acesso privilegiado ao poder americano acabou. Acabou no exato momento em que Trump assinou aquela ordem executiva. Acabou quando diplomatas americanos deixaram claro, ainda que discretamente, que não vão interferir caso Eduardo seja condenado no Brasil. Acabou quando Eduardo teve que sair correndo dos Estados Unidos para se esconder em El Salvador. Agora, vamos ser honestos. Eduardo não está em El Salvador fazendo intercâmbio sobre segurança pública. Ele está lá porque não tinha mais onde ficar. Porque nos Estados Unidos a temperatura subiu. Porque em Brasília o cerco judicial está se fechando. E porque a única saída que restou foi colar na imagem de Nayib Bukele e tentar vender a narrativa de perseguição política. Mas ninguém está comprando. Nem em Brasília, nem em Washington e muito menos em Pequim. Porque enquanto Eduardo tenta se agarrar a qualquer narrativa que justifique sua fuga, o jogo real está sendo jogado por outros atores. Lula mantém uma diplomacia madura e profissional com os Estados Unidos. Xi Jinping observa tudo com a paciência de quem joga xadrez há séculos. E Trump continua fazendo o que sempre fez, jogar pelo próprio interesse, sem ideologia, sem lealdade, apenas cálculo frio. E o resultado dessa equação é simples. O Brasil está mais forte, está mais respeitado, está numa posição de negociação que não tinha há anos. Não porque Lula fez algum movimento espetacular, mas porque ele simplesmente manteve o Brasil como ator racional no cenário global. E no mundo da geopolítica real, ser racional é poder. Enquanto isso, o bolsonarismo está correndo, está fugindo, está tentando se reinventar. Mas já perdeu o jogo. Porque quando você aposta todas as fichas numa blindagem que nunca existiu, você não tem como voltar atrás. E o pior de tudo é que Eduardo sabe disso. Flávio sabe disso. Jair Bolsonaro sabe disso. Todos sabem que o chão desapareceu debaixo dos pés deles. E agora, só resta tentar segurar a narrativa, tentar convencer a base de que estão sendo perseguidos, tentar transformar incompetência diplomática em heroísmo político. Mas a verdade é outra. A verdade é que Eduardo Bolsonaro virou réu porque tentou sabotar o próprio país. A verdade é que Trump abandonou Eduardo porque ele virou um problema. E a verdade é que o bolsonarismo perdeu o jogo geopolítico que ele mesmo criou. E enquanto eles tentam se recuperar dessa derrota, Lula continua governando, continua negociando, continua mantendo o Brasil relevante no cenário global, sem alarde, sem provocação, apenas resultados. Então a pergunta que fica é: até quando o bolsonarismo vai continuar fingindo que ainda tem poder? Até quando vão tentar vender uma narrativa que o mundo inteiro já desmentiu? Até quando vão continuar correndo? Porque no fim das contas, quem está soberano hoje não é quem grita mais alto, é quem joga melhor. E nesse jogo, Lula está ganhando. Trump está jogando pelo próprio interesse. Xi está observando. E Eduardo Bolsonaro está em El Salvador, cada vez mais irrelevante, cada vez mais isolado, cada vez mais longe do poder que ele jurou que tinha. Se você entendeu que o jogo mudou de vez, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Brasil Market Brief e comenta o que você acha dessa virada geopolítica. Porque isso aqui não é teoria da conspiração. Isso aqui é análise real, baseada em fatos, em bastidores, em movimentos que estão acontecendo agora. E se você quer continuar entendendo como o poder realmente funciona, fica de olho aqui no canal, porque o próximo capítulo dessa história está só começando.